Salve, salve, juventude! Firmeza total. Então, estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre os ácidos e sobre a sua classificação. Então, primeira classificação aqui dos ácidos, a mais tranquila de todas, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, né? Então, se ele liberou um H+ em solução aquosa, é classificado como monoácido. Liberou 2H+ em solução aquosa, ele vai ser classificado como diácido. Né? Liberou 3H+ em solução aquosa, triácido. Liberou 4H+ em solução aquosa, é um tetraácido. Beleza? Então, pessoal, só para a gente fazer os exemplos aqui, entender bem. Por exemplo, aqui, ó, o HCl, ele vai ser um monoácido. Ó. Ele só liberou um H+ em solução aquosa. Beleza? O HNO3 também, ó, só libera um H+ em solução aquosa. Então, ele também é um monoácido. Beleza? Já aqui, ó, o H2CO3, perceba que ele liberou 2H+, né? Então, ele é um diácido, ó, libera 2H+. Beleza? E o H3PO4 liberou 3H+, então ele é um triácido. Beleza? Em geral, o número total de hidrogênios que o ácido tem na fórmula, ele libera quando entra em contato com a água, né? As exceções a essa regra são o H3PO3, que é um diácido, e o H3PO2, que é um monoácido. Como explicar esse comportamento anômalo deles? Então, aqui a gente tem as fórmulas estruturais, ó. Esse aqui é o H3PO3, né, o ácido fosforoso, e esse aqui é o H3PO2, que é o ácido hipofosforoso. Por que eles se comportam dessa maneira? Perceba que os hidrogênios que estão ligados a oxigênios têm uma ligação mais fraca. Em contato com a água, essa ligação se quebra para a liberação do H+. Então, aqui, ó, por exemplo, para o H3PO3, ó, esses dois hidrogênios aqui que estão ligados a oxigênios vão ter sua ligação quebrada e vão se ionizar em meio aquoso. Já esse hidrogênio que está ligado ao fósforo diretamente, ele tem uma ligação mais forte, né? Essa ligação pH que é mais forte que a OH. E aí vai fazer com que essa ligação não se quebre. E aí esse H permaneça ligado ao fósforo, não se ionizando. Por isso ele não é um triácido, apesar de ter 3H+, porque essa ligação desse H com fósforo é mais forte que as HO. Da mesma maneira para o ácido hipofosforoso, né? Então, ele vai ter apenas um ácido, um H ácido, né, que vai estar ligado aqui ao oxigênio, né? Então, essa ligação se quebra e esse H é ionizado. Esses outros dois Hs que estão ligados diretamente ao P, têm ligações mais fortes com o P, sendo assim, eles não se ionizam em meio aquoso. Lembrando que a gente desenhou, né, em 3 dimensões, então o que está pintadinho é como se estivesse saindo da tela, e o que está tracejado é como se estivesse entrando na tela. Essas seriam as estruturas tridimensionais aí do ácido fosforoso e do hipofosforoso, e a explicação do porquê ele ioniza menos hidrogênios do que tem, porque ele só ioniza os hidrogênios que estão ligados a oxigênios. Beleza? Continuando. Outra classificação mais tranquila ainda, quanto à presença de oxigênios, né? Então, se não tiver oxigênio, a gente classifica como hidrácido. Então, não vai ter oxigênio na molécula, a gente vai classificar o ácido como hidrácido, beleza? Por exemplo, aqui o ácido sulfídrico, característico lá daquele cheiro bem horrível de esgoto, né? Que a fermentação ali anaeróbia, né? Ela acaba gerando esse composto aqui que tem esse fedor. O ácido cianídrico, lá utilizado na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, nas câmaras de gás, né, para matar os
judeus que estavam lá presos, né? Então ele também é um ácido que, além da sua acidez, ele também tem a toxicidade quando entra em contato com o nosso pulmão, né? Aqui a gente tem os oxiácidos, né? Exemplos de oxiácidos que vão apresentar oxigênio na molécula. Não tem oxigênio na molécula, é oxiácido, não tem, é hidrácido. Beleza? Então aqui a gente tem lá o ácido nitroso, que vai gerar o nitrito, que é um íon muito importante no ciclo do nitrogênio, que alimenta as plantas com esse elemento tão fundamental para a vida delas, né? Também a gente tem aqui a presença do ácido sulfúrico, né, que a gente já relatou na aula passada, é um dos ácidos mais fortes que existem, e ele tem a presença de oxigênio, portanto é classificado como oxiácido. Beleza? Então, não tem oxigênio hidrácido, tem oxigênio oxiácido. Beleza? Agora, em relação à força. Os hidrácidos fortes são HCl, HBr e HI. O HF é moderado e os demais são fracos. Beleza? Então, no caso do HCl, HBr e HI, a ligação é muito fraca. Então, quando eles entram em contato com a água, essa ligação se quebra, liberando o H+, para a solução aquosa, né? Já o HF tem uma ligação um pouco mais forte, porque o flúor tem um raio menor, e aí faz com que a ligação seja um pouco mais difícil de quebrar. Já os demais hidrácidos vão ser fracos. Para calcular a força dos oxiácidos, a gente vai ter uma fórmula geral aqui, ó. Hx é o número de hidrogênios, né? O elemento no meio, né, que vai variar, e oxigênio à direita com Y sendo o número de oxigênios. Então, basicamente, a gente vai pegar número de oxigênios menos número de hidrogênios. Se der 2 ou 3, é um ácido forte. Se der 1, é um ácido moderado. Se der 0, é um ácido fraco. Vamos ver uns exemplos aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, o H2SO3, beleza? Que é o ácido sulfuroso, parente do sulfuro. Beleza? Então, para a gente fazer a nossa conta lá, seria número de oxigênios, 3, menos número de hidrogênios, 2. Então, vai dar 1. Quando dá 1, significa que é um ácido moderado. Beleza? Mais um exemplo aí. HBrO4. Então, de novo, o número de oxigênios, 4, menos número de hidrogênios, 1. Isso vai dar 3. Quando dá 2 ou 3, significa que o ácido é forte. Tranquilo? Mais um aqui, vou fazer do outro lado, para ter mais espaço. HClO. Ácido hipocloroso, que dá origem ao íon hipoclorito, principal componente da água sanitária, muito utilizado aí no momento para fazer higienização, porque tem uma forte ação antibacteriana, né? Então, nesse caso aqui, número de oxigênios, 1, menos número de hidrogênios, 1 também. Isso vai dar 0. Quando dá 0, significa que ele é um ácido fraco. Tranquilo, pessoal? Então, faz lá, número de oxigênios menos hidrogênios, se der 2 ou 3 é forte, se der 1 é moderado, se der 0 é fraco.
Beleza? Lembra que a força vai estar diretamente relacionada com o grau de ionização que eu expliquei na aula passada. Quanto maior for o grau de ionização, maior vai ser a força dos ácidos, né? Essa força ela vai ser definida pela quantidade de H+ produzida pelo ácido, né? Então, quanto maior for o grau de ionização, mais H+ vai ser produzido por ele e mais forte ele vai ser. Também, quanto mais forte, mais solúvel vai ser esse ácido, mais fácil ele vai se dissolver em água. Quando ele estiver na forma não ionizada, ele vai estar sem se dissolver. Então, nessa forma aqui, ele não está dissolvido. Nessa forma aqui, ionizado, ele está dissolvido. Beleza? Também a gente pode utilizar o parâmetro do Ka, né, que é a constante de acidez. Quanto maior for o Ka, mais forte. Também dá para usar o pKa, que é para comparar ácidos mais fracos. Nesse caso, quanto menor, mais ácido, né? E também a gente tem o pH, né? Então lembra lá que o que tiver P na frente, ó, quanto menor, mais ácido, né? Então o pH, ó, se ele for maior do que 7, ele vai denunciar um meio básico. Se ele for igual a 7, ele vai dizer que o meio é neutro. E se ele for menor do que 7, ele vai dizer que o meio é ácido, né? Quanto menor for o pH, mais ácido. Quanto maior for o pH, mais básico ele vai ser. E essa força vai estar diretamente proporcional à quantidade de íons H+ em solução. Os íons H+ em solução que vão ter a reatividade, o poder desidratante dos ácidos lá. Quanto mais íons H+ você tiver em solução, mais perigoso vai ser o ácido, mais forte ele vai ser, mais irritante para a sua pele também. Beleza, pessoal? Então, essas são as classificações dos ácidos aí em relação à força, presença de oxigênios e também o número de hidrogênios ionizáveis. Lembrando aqui também, no caso da força, que é o número de oxigênios menos o de hidrogênios ionizáveis. Então, se você cair lá naquelas exceções, por exemplo, o H3PO3, você vai pegar o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Então, é 3 oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis para o H3PO3, que a exceção é 2, né? Não são todos os que ele possui na sua fórmula, pelo motivo que eu expliquei lá, mostrando as estruturas deles, né? Então, ficaria 3 menos 2 aqui, 1. Esse aqui também seria um ácido moderado, ácido fosforoso seria moderado. Você vai perceber que se fizer no ácido hipofosforoso, não ia fazer sentido. Por exemplo, ficaria lá H3PO2, né? Então, ficaria 2 oxigênios menos 3 hidrogênios. Daria negativo. Negativo não fazia sentido aí. Mas ele é um monoácido, né? Então, ficaria 2 menos 1, que daria 1. Também é um ácido moderado, o ácido hipofosforoso. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês a entenderem a força de ácidos, entenderem classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis e a presença de oxigênio. Beleza? Nos vemos aí na próxima aula. Um abraço, até mais.